Às vezes me pego pensando na quantidade de coisas que podem ser ditas sobre um assunto sem, efetivamente, nada a se dizer. Nessas mesmas vezes, preciso tentar me limitar a condensar e exprimir o essencial, ainda que o essencial seja muito. O filme que iremos abordar é o perfeito exemplo disso, de uma obra incrível que faz muito com muito pouco. Ghost History não é um filme de fantasma, e sim sobre um fantasma, que representa o fim de um homem e o começo do espectro, que nada mais é que a continuidade de uma existência na, em tese, inexistência, adquirindo a forma extracorpórea representada por um lençol branco. Um espírito que espirituosamente, em seu aspecto, nos lembra das fantasias de Halloween americanas, mas que, ironicamente, ao invés de assustar, parece ser o mais assustado dessa história, ou, ao menos, perdido. A despersonalização observada na primeira parte da obra funciona como efeito potencializador do que realmente interessa na narrativa: o tempo, o fim e a obsessão sobrenatural, transmutada em uma força cósmica. Tal despersonalização, palavra que poderíamos adaptar para desprendimento, e aqui considero inexistente um termo melhor para definir tal característica do que observamos em tela, está presente na casa minimalista e vazia, nas conversas esparsas e lacônicas, nos nomes próprios representados por letras e, por fim, em um espírito vagando sem seu corpo. Essas ausências tornam a entropia emocional quase que imperativa. Para exemplificar, a impotência, o sofrimento, o cansaço do fantasma são nítidos, mas não por exteriorização dele, e sim da nossa. Em momento nenhum podemos dizer que tais emoções provêm do espectro, e sim nós que, ao nos colocarmos em seu lugar, sentimos o que, em tese, ele deveria sentir. Afinal, o espectro, entre aspas, se trata apenas de um lençol errante e sem semblante. Sendo assim, não há como dizer, com exceção em seus momentos de raiva, o que experiencia, se é, e aqui coloco uma opinião pessoal minha, que deveria realmente sentir algo. Porém, sem esse tipo de projeção involuntária, a narrativa se torna asfixiante, insuportável e, assim, é necessário que o fantasma se angustie, pelo menos para que nós possamos nos desafogar e finalmente nos confortar em julgar que o fantasma acha injusto o que contra ele é cometido, que nada mais é que os vivos seguindo em frente. Em certo sentido, a proporção quadrada da tela com bordas arredondadas, apenas para não dizer oval, nos coloca num papel de espectador do espectador, ou, para fazer referência a outro vídeo, do vigia do vigilante. E nesse sentido, a impotência que o espectro sente também sentimos. E assim o diretor inova, não por quebrar, mas sim por nos colocar dentro das quatro paredes, passivamente, como fantasmas. Embora tenha dito anteriormente que o espírito é desapegado, eu menti, e talvez o único apegado, para todo sempre, seja ele. Sua única ligação com seu ex-eu é o sentimento que nutria por sua mulher, denominada M. Tal afeto o faz rejeitar explicitamente o paraíso, representado por uma porta luminescente na parede de um hospital, e, como recompensa ou castigo, se torna uma alma penada que, se inicialmente encara o fardo que recebe como presente, pois pode voltar, literalmente se arrastando para casa, e uma vez mais observar sua mulher, logo percebe não ser bem assim, pois não pode tocá-la ou declarar seu amor, uma vez que todas as palavras ditas e não ditas ficaram no passado, perdidas no tempo, e tempo aqui é a palavra-chave. Se por um lado, inicialmente, julgamos que o espectro se sente feliz, por outro, a rejeição do paraíso é também a consumação simbólica do pacto fáustico a que se vê submetido, e talvez seu castigo seja exatamente esse: ver. Com raras exceções, a ação que passivamente executa é essa: observar entre as eras e as paredes. Embora esteja no mesmo mundo que os homens, o espectro está do outro lado do espelho da existência, e deste lado o tempo é nada, quando do nosso o tempo é tudo. Para fazer uma analogia, existe a cena icônica em que M, sua mulher, come literal e completamente uma torta numa fotografia estática que dura, ao menos, 5 torturantes minutos. Para nós, parece uma eternidade, mas para ele devem ser instantes, milissegundos. Além disso, tal cena talvez queira nos mostrar, metaforicamente, ela mastigando seu luto e posteriormente o vomitando. Quem sabe para nos mostrar, simbolicamente, que ela não está pronta naquele momento para progredir, ainda. No entanto, progride, e esse progresso é o início do calvário da aparição, pois para ele não há progresso. O que há é estática, inércia e pó. O pó de tudo que passou e tudo que ainda passará. E por esse ângulo deixo a questão no ar: seria a eternidade mais uma bênção ou um castigo? Em seus arroubos de raiva, o ser espectral fazia-me lembrar indiretamente que não há progresso, superação completa enquanto ela permanecer ali.
onde tudo está impregnado e onde ele transpassa e vê tudo, figurativa e literalmente. Em um desses instantes específicos, que nos faz lembrar Interestelar, 3 livros caem no chão. Um de Nietzsche, o qual o filme possivelmente deva a ideia do eterno retorno, um de Gabriel Garcia Marques, chamado Amor nos Tempos do Cólera, onde o protagonista precisa esperar 51 anos para ver seu amor consumado, e um conto de Virginia Woolf, chamado A Casa Assombrada. Se somarmos os 3, teremos a receita perfeita para o filme, ainda que não as medidas exatas de cada um. Quando Amy se vai, não esquece de deixar uma mensagem oculta, coisa que diz fazer desde criança, e que se torna a objetificação da relação que ambos possuíam no passado, ou seja, o tesouro enterrado. O espectro distraído e inexperiente inicialmente não se atenta e apenas com virar de cabeça acompanha uma sucessão de gerações de outras pessoas que por ali passam. E nessa perspectiva fica claro uma vez mais o paradoxo em possuir a eternidade e nada poder fazer, em contraposição com um punhado de instantes aglomerados em que a humanidade muito faz. Se pararmos para reconsiderar a escolha feita pelo fantasma no começo, é possível se dizer que se inicialmente o espírito considerava uma dádiva poder ver sua ex-mulher uma vez mais, aqui já tem a plena certeza que vive um purgatório, e é obrigado a ver outras pessoas vivendo felizes numa casa onde antes ele mesmo fora feliz, e até mesmo gente desvirtuando o que para ele era um antro sagrado de privacidade e intimidade. Porém, acredito que ele não esteja preso à casa em si, mas há um sentimento obsessivo que só pode ter fim no momento em que se libertar da dúvida sobre o conteúdo da mensagem. Em certa medida, podemos dizer que acompanhamos muito mais o luto do morto do que do vivo, e tendo visto seu propósito de existência na inexistência destruído, decide suicidar-se. Quando toma tal decisão, vê que o mundo já não é mais o mesmo, que os prédios são luminosos e altos, a cidade gigantesca, e sua antes pequena casa no subúrbio fora transformada em um enorme complexo empresarial. A morte do morto é também um recomeço, séculos ou talvez milênios no passado, no mesmo local, onde a mesma futura casa na qual passará seus dias de vivo com sua mulher virá a existir, novamente e novamente e novamente. Aqui, os conceitos que antes davam espaço para outros ficando mais de lado tomam protagonismo. Percebemos que o destino, tanto do homem quanto do espectro, está intimamente ligado com aquele local, desde antes da existência do local em si, desde antes do nascimento e falecimento do homem. Aqui entra a ideia do eterno retorno, pois C está fadado tanto na sua forma humana quanto na espectral a repetir infinitamente os mesmos atos, os mesmos erros e acertos, o mesmo amor. No que diz respeito ao amor, é possível aplicarmos a concepção de Akai Ito, a crença oriental que se refere a uma espécie de determinismo no âmbito amoroso. C e M são predestinados, ainda que o fio vermelho de seu amor seja transferido de M para a mensagem que ela deixa. Enquanto espera pacientemente que viria a ser seu castelo de felicidade novamente, observa uma colona com o mesmo hábito de sua ex-mulher, o de deixar mensagens ocultas. Isso sugere tanto a possibilidade de reencarnação quanto a ligação de sua mulher com aquele local, apesar de ela, por sua vez, não se limitar apenas a ele. Impassível, o espectro vê guerras indígenas, a guerra civil, o reprogresso, o repovoamento, a reconstrução de seu lar, seu amor e sua própria morte, que se dá sutilmente quando seu eu físico decide mudar-se dali. Quando finalmente consegue ler a mensagem, se esvai. Cansado, sujo, tendo visto o passado, o presente, o futuro e o presente novamente, o progresso e o retrocesso, incontáveis vidas, amores e dores, a redenção do fantasma acontece por meio do esforço, compulsivo e capaz de atravessar a divisória entre a vida e a morte, devido à devoção por um amor.